O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caros irmãos e irmãs, que alegria poder encontrar-vos mais uma vez para darmos continuidade à nossa reflexão sobre a alegria e a santidade da exortação do Papa Francisco. Hoje nós vamos entrar no terceiro capítulo, A Luz de Jesus, Mestre. Sobre a essência da santidade, podem haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do gênero poderia ser útil, mas não há nada mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo, e assim o fez quando nos deixou as bem-aventuranças no capítulo 5 de São Mateus, dos versículos de 3 a 12. Estas são como que o bilhete da identidade do cristão. Também nós as encontramos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, de 20 a 23. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer cada qual ao seu modo aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança, na doação de si mesma, a verdadeira felicidade. Essas palavras de Jesus, não obstante, possam até parecer poéticas, estão decididamente contra a corrente ao que é habitual, àquilo que se faz na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade, o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial. Pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza, do egoísmo, da preguiça, do orgulho. Voltemos a escutar Jesus, com todo o amor e respeito que o Mestre merece. Permitamo-lhes que nos fustigue com as suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras. Recordemos agora as diferentes bem-aventuranças na versão do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 13 a 12. Primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração para ver onde colocamos a nossa segurança, a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico se sente seguro com as suas riquezas e quando essas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido de sua vida na terra. O próprio Jesus nos disse na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si que, como um insensato, não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de 16 a 21, e aí a gente recorda, ele dizia: agora eu posso deitar, dormir sossegado, porque os meus celeiros estão cheios, come, deita, aproveita, e na mesma noite morreu. Colocar as seguranças nas próprias riquezas não nos leva à santidade, sejam elas materiais, afetivas, psicológicas, culturais. Essas riquezas não nos aproximam do Senhor. As riquezas não te dão segurança alguma, mas ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Desse modo, priva-se dos bens maiores.
Por isso Jesus chama felizes os pobres de espírito, que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Essa pobreza de espírito está intimamente ligada à santa indiferença proposta por Santo Inácio de Loyola, no qual encontramos uma estupenda liberdade interior. É necessário tornar-nos indiferentes face a todas as coisas criadas, em tudo aquilo que lhe seja permitido a liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhe seja proibido, de tal modo que por nós mesmos não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma vida longa do que curta, e assim em tudo o resto. Lucas não fala de uma pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre, convidando-nos assim a uma vida também austera e essencial. Desta forma, chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos e, em última análise, a configurar-nos a Jesus, que de rico que era, tornou-se pobre. Encontramos na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ser pobre no coração, isto é, santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Esta é uma frase forte. Neste mundo que desde o início é um lugar de inimizade, onde se litiga por todo lado, onde há ódio em toda parte, onde constantemente classificamos outros pelas suas ideias, os seus costumes e até sua forma de falar ou vestir. Em suma, é o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro estilo, a mansidão. É o que praticava com seus discípulos e contemplamos na sua entrada em Jerusalém. Eis que vem o teu rei, eis que vem o teu rei. Vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. No Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 5. Disse ele: sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, a caridade perfeita consiste em suportar o defeito dos outros e não se escandalizar com suas fraquezas. São Paulo designa a mansidão como fruto do Espírito Santo. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 23. E, se alguma vez nos preocuparem as más ações do irmão, propõe que o abordemos para corrigi-lo, mas em espírito de mansidão. Mas não descuide de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Gálatas 6, versículo 1. Mesmo quando alguém defende a sua fé e as suas convicções, deve fazê-lo com mansidão. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. E os próprios adversários devem ser tratados com mansidão. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Na igreja erramos muitas vezes por não ter acolhido este apelo da palavra divina. A mansidão é uma outra expressão da pobreza interior de quem deposita sua confiança apenas em Deus. De fato, na Bíblia usa muitas vezes a mesma palavra anauim para referir-se aos pobres e aos mansos. Alguém poderia objetar: mas se eu for assim manso, pensarão que sou insensato, estúpido ou frágil. Talvez seja assim, mas deixemos que os outros pensem isso. É melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações. Os mansos possuirão a terra, isto é, verão as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, esperam no Senhor.
E aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e gozarão de imensa paz. Ao mesmo tempo, o Senhor confia neles, aqueles por quem eu olho são o pobre, o de espírito abatido, o que treme diante de minha palavra. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Reagir com humildade, mansidão, isto é, santidade. E vamos de música, queridos irmãos e irmãs. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E voltamos com mais uma bem-aventurança. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo nos propõe o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento. E nos diz que é isso que torna boa a vida. O mundano ignora, olha para o lado, quando há problema de doença ou aflição na família ao seu redor. O mundo não quer chorar. Prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gasta-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade, onde nunca, nunca pode faltar a cruz. A pessoa que, vendo as coisas como realmente são, se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio e deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo-lhe a angústia alheia e aliviando os outros. Essa pessoa sente que o outro é carne da sua carne, não teme aproximar-se até tocar sua ferida, compadece até sentir que as distâncias são superadas. Assim é possível acolher aquela exortação de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15: chorai com os que choram. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Fome e sede são experiências muito intensas, porque correspondem a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. Há pessoas que, com esta mesma intensidade, aspiram pela justiça e buscam-na com um desejo assim forte. Jesus diz que elas serão saciadas, porque a justiça, cedo ou mais tarde, chega e nós podemos colaborar para tornar possível, embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso. Mas a justiça que Jesus propõe não é como a que o mundo procura. Uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou para o outro. A realidade mostra-nos como é fácil entrar nas veredas da corrupção, fazer parte dessa política diária do dou para quem me deem, onde tudo é negócio. E quantas pessoas sofrem por causa das injustiças, quando ficam assistindo, impotente, como os outros se revezam para repartir o bolo da vida. Alguns desistem de lutar pela verdadeira justiça e optam por subir para o carro do vencedor. Isto não tem nada a ver com a fome e sede de justiça que Jesus louva. Essa justiça começa por tornar-se realidade na vida de cada um, sendo justo nas próprias decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. É verdade que a palavra justiça pode ser sinônimo de fidelidade à vontade de Deus com toda a nossa vida, mas, se lhe dermos um sentido muito geral, esquecemos-nos que se manifesta especialmente na justiça com os inermes. Aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia tem dois aspectos: é dar, ajudar, servir os outros, mas também perdoar, compreender. Mateus o resume em uma regra de ouro: tudo, portanto, quanto desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. O Catecismo da Igreja lembra-nos que esta lei deve se aplicar a todos os casos, especialmente quando alguém se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida, um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente. Por esta razão, no Evangelho de Lucas, já não encontramos sede perfeitos, Mateus capítulo 5, 48, mas sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. E depois Lucas acrescenta algo que não deveríamos descuidar. A medida que usarde para os outros, servirá também para vós. A medida que usarmos para compreender e perdoar, será aplicada a nós para nos perdoar. A medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu para nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. Jesus não diz: felizes os que planejam a vingança, mas chama felizes aqueles que perdoam e o fazem 70 vezes 7. É necessário pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. Todos nós fomos olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, possivelmente uma vez ou outra escutaremos essa repreensão: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. E vamos de música, queridos irmãos e irmãs. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito
bem. Me ouviu quando então falei, sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Apontando o céu comigo. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem. Me ouviu quando então falei, sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Viva o céu, viva o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Me dá o direito de sofrer e calar, soube me esperar quando eu não queria chegar. Soube interpretar quando eu não sabia o que falar. Porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão. Vivo o céu, porém com os pés no chão, meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão. Concluindo o nosso programa de hoje, vamos pedir a Nossa Senhora, ela que teve um coração manso, ela que nos ensinou a viver a pobreza como um dom de Deus, na disposição de Deus, que ela nos ajude a alcançar a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa. Seja um sócio evangelizador do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.